A paz do Senhor e a paz de Cristo possa permanecer no teu coração neste momento e que esse seja mais um momento de edificação das nossas vidas espirituais. É uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 6 de 11 de fevereiro de 2018. A lição de hoje tem como título Perseverança e Fé em tempos de apostasia. Essa é uma lição muito importante para a nossa edificação espiritual, uma vez que a igreja ela está marchando rumo a Canaã celestial. E nessa nossa marcha, nessa nossa caminhada, muitos são os desafios, muitos são os entraves para fazer com que nós venhamos a desviar da nossa fé, desviar do nosso objetivo. E a proposta dessa lição é exatamente nos ensinar, nos encorajar, nos doutrinar sobre a necessidade de permanecermos firmes na caminhada espiritual a qual nós temos empreendido para estar andando ao lado de Cristo. Portanto, o título da lição, Perseverança e Fé em tempo de apostasia. Perseverar é exatamente permanecer. Então a lição fala sobre permanecer. E aí na sequência do título nós temos a perseverança, ou seja, a permanência, e temos em sequência a fé. São dois elementos essenciais para a vida do cristão, é permanecer, perseverar, e perseverar o quê? Na fé. A fé fala exatamente da confiança, da dependência inteiramente de Deus. Portanto, perseverar na fé são elementos indispensáveis em tempos de apostasia. Quando nós falamos da necessidade da perseverança na fé em tempo de apostasia, mostrando que todos nós estamos sujeitos a nos afastarmos da fé, uma vez que a palavra apostasia é exatamente o abandono, mas não um abandono acidental. A apostasia é o abandono consciente, premeditado da fé. Então todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que já foram alcançados por Cristo, que verdadeiramente tiveram encontro com Cristo, eles precisam perseverar na fé. Porque aqui a lição nos apresenta, e a própria Bíblia também, é claro, ela nos apresenta a possibilidade de algumas pessoas apostataram da fé. E uma vez que apostatar da fé é um abandono premeditado, é um abandono consciente da fé cristã, só se pode abandonar algo quem possui. Só se pode apostatar-se da fé. Só pode se afastar da fé aquele que um dia abraçou a verdadeira fé. Daí esse ensinamento nos mostrando a necessidade de perseverarmos na fé. Por quê? Porque se nós não perseverarmos, não estarmos vigilantes, não nos mantivermos firmes na nossa convicção, no nosso chamado, na nossa vocação celestial, nós podemos sim apostatar da fé, podemos afastar da fé, como a Bíblia nos apresenta exemplos de apostasia, e nós percebemos nos dias atuais pessoas que têm afastado conscientemente, premeditadamente, de uma maneira premeditada, têm se afastado da fé cristã. Então aí está o título da nossa lição. O texto áureo nos diz o seguinte, esse texto áureo ele vai aparecer aí na leitura bíblica em classe e nós estaremos estudando, contextualizando melhor. Mas o texto áureo nos apresenta, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E esse texto, lá dentro do contexto onde ele está inserido, fala exatamente do cuidado com a fé, da necessidade de perseverar, de cuidar da fé, para que nós não nos tornemos negligentes. Então esse cuidado, essa atenção, essa perseverança na fé é exatamente para não acontecer sermos levados por tudo aquilo que quer nos afastar da presença de Deus e nos tornarmos então negligentes, ao invés de sermos imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa. Então todos aqueles
que herdaram a promessa, que abraçaram a promessa, que viram a promessa se concretizar na sua vida, eles foram pacientes, eles foram perseverantes, eles permaneceram em Cristo. E esses que venceram, eles são exemplos, modelos para nós, modelo de perseverança, de fé, de paciência, modelo de superação, modelos de vencedores. E assim como eles venceram, nós também temos a possibilidade de vencermos se nós conservarmos, cuidarmos da nossa fé, perseverarmos na promessa. A verdade prática da lição nos apresenta: contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo, perseverança, de fé. Ou seja, é necessário estarmos atentos, estarmos alertas, pedirmos a cada dia da parte de Deus ânimo necessário para não sermos levados pelo pecado da apostasia. Como aqui a verdade prática nos apresenta que para vencermos contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus ela nos chama à necessidade de estarmos firmes, animados na fé e perseverantes na fé, aguardando a vitória que vem da parte do Senhor. Bem, nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos do 1 até o verso de número 15. Portanto, se você não tem aí a revista, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 ao 15. Primeiro verso, o verso número 1 do capítulo 6, nos diz o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Eu chamo a tua atenção porque estes dois versículos aí do capítulo 6 de Hebreus são versículos que merecem um cuidado muito grande na sua análise, para não incorrermos aqui no risco de estarmos achando que o escritor ele está menosprezando ou desvalorizando elementos que são essenciais para a fé cristã. São elementos como o arrependimento, como a fé, como o conhecimento de doutrinas elementares, são fundamentais para a vida, para o início na fé de todo cristão verdadeiro. E esse texto ele deve ser analisado parte por parte, e procurarei fazer isso aqui para que nós não incorramos em erros gravíssimos na interpretação desse texto. Então vamos por parte. Primeiro verso, aqui o escritor, aconselhando os irmãos aos Hebreus, nos apresenta o seguinte, olha: pelo que, deixando os rudimentos. Rudimentos são coisas elementares, coisas básicas, princípios básicos. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Olha, quando o escritor ele está nos apresentando a necessidade de deixarmos os rudimentos da doutrina de Cristo para prosseguirmos até a perfeição, é necessário que nós entendamos que a ideia aqui no texto de deixar os rudimentos não é abandoná-los. Não é abandoná-los. Pelo contrário, são esses rudimentos que nos dá a condição de prosseguir. Então o que o escritor está dizendo aqui é que nós não devemos, ele não está dizendo que nós devemos abandonar os rudimentos da fé. O que ele está ensinando aqui, a ideia do deixar aqui, é que nós sabemos que na vida espiritual
nós passamos por fases, por momentos de superação e de crescimento. Assim como uma criança, ela quando recém-nascida, ela precisa de toda a atenção da mãe, no sentido de preparar sua alimentação, dar alimentação nos primeiros meses, pelo menos nos primeiros 6 meses, dar o leite materno, e depois desse período começar a dar mais um outro tipo de alimentação leve. Esses elementos, esses alimentos dados a uma criança recém-nascida são exatamente o que nós podemos chamar de uma alimentação rudimentar, ou seja, uma alimentação básica essencial para a vida dessa criança. Portanto, jamais a mãe ela poderá deixar de alimentar esta criança com esses alimentos rudimentares, porque essa criança certamente ela morrerá. Então a ideia aqui presente no texto não é que a igreja, que aquele que está sendo formado espiritualmente, ele deve abandonar os rudimentos da fé. Mas a ideia aqui presente é que à medida que nós vamos tendo experiência com Deus, à medida que os anos vão passando, é necessário que nós avancemos na vida espiritual. É necessário que cada etapa seja superada. Então, infelizmente, existem aqueles que parece que o tempo que eles estão na igreja ou estão servindo a Cristo, eles ainda não saíram do rudimento. Saíram não no sentido de abandonar, mas no sentido de conservar esses rudimentos e dar um passo um pouco mais à frente. Então a criança recém-nascida, ela alimenta do leite materno, por exemplo, e aquele leite é essencial para a sua formação nesses primeiros anos. Mas ela não passa a vida toda alimentando do leite materno. Ela precisa também alimentar de um alimento, participar de um alimento mais sólido. Então o que o texto está colocando, está trazendo o ensinamento, é que nós não devemos parar nos rudimentos da fé. Eles são fundamentais sim, porque são a base. Mas há todo um crescimento espiritual para a vida do cristão. A Bíblia nos apresenta que nós temos que atingir a estatura de varão perfeito. E esse varão perfeito é Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos uma meta para alcançar na vida espiritual. E não podemos ficar presos, parados nos rudimentos da fé. Então, nesse primeiro momento, é necessário que nós entendamos que quando o escritor ele está apresentando pelo quê? Deixando os rudimentos, não é no sentido de abandoná-los, é no sentido de avançarmos um pouco mais na fé. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, é necessário que nós entendamos que a ideia do deixar é no sentido de ir além, mas não para longe. Uma coisa é irmos além, outra coisa é ir para longe. Em momento algum, a palavra de Deus está dizendo que nós temos que nos afastar dos rudimentos. E nós devemos ir para longe das doutrinas elementares. Não é isso. Está dizendo, sim, que nós precisamos ir além dos rudimentos. Ou seja, é necessário passar pelos rudimentos, mas também ir além. Então, o rudimento é a base, é a parte inicial, e nós temos que continuar na caminhada. Então, tenha muito cuidado para não estar entendendo esse texto, quando diz a ideia no sentido de deixar os rudimentos, que nós não estejamos entendendo que é no sentido de nos afastarmos. Não é nesse sentido. Então, portanto, deixar os rudimentos é ir além dos rudimentos, mas não para longe desses ensinamentos elementares, desses rudimentos da fé. Então, ir além, o que é ir além? É exatamente crescer na vida espiritual a partir desses elementos básicos, desses ensinamentos básicos, é exatamente entender, crescer no entendimento de Cristo
como nosso suficiente Senhor, como nosso sumo sacerdote, é conhecer os mistérios de Cristo na caminhada espiritual. Então esse é o sentido de ir além dos rudimentos, ou seja, de percebermos que Cristo, ele é exatamente o ápice de toda a profecia, por exemplo. Todas as promessas, elas se cumprem em Cristo. E o cristão, ele precisa crescer nesse aspecto. Então, espero que essa explicação ela seja útil para nós entendermos elementos importantes desse texto. Portanto, deixar o rudimento é ir além dos rudimentos. Então, os crentes, nós enquanto cristãos, nós não podemos estar perdendo tempo, por exemplo, discutindo ainda coisas elementares da fé cristã. Coisas já, vamos dizer assim, no bom sentido, ultrapassada, no sentido de que nós já deveríamos estar além. Então essas coisas nós já deveríamos ter ultrapassado, no sentido de dar um passo um pouco mais além. Então, voltando ao texto, o texto nos apresenta, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E nós só seremos perfeitos quando Cristo for totalmente formado em nós. E no arrebatamento da igreja, aquilo que não for ainda completado, Cristo há de completar. Portanto, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, se nós já nos arrependemos, se já desenvolvemos, arrependemos das nossas obras, das obras mortas, obras do pecado, se já abraçamos a fé em Deus, nós não podemos estar agora lançando novamente esses fundamentos, ou seja, voltando novamente a esses rudimentos, porque esse já é o momento de nós estarmos andando um pouco mais além. Então, infelizmente, na vida espiritual, existem pessoas que estão como que voltando aos rudimentos no sentido de estar preso, de não se esforçar, não se empenhar, não se aproximar de Deus no sentido de crescer espiritualmente. É como se essas pessoas estivessem lançando novamente, começando tudo de novo, lançando novamente os rudimentos do arrependimento, das obras mortas, da fé. Rudimentos, por exemplo, discussões ainda em torno dessas questões da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, coisas que o cristão ele já deve ter superado no sentido de ter consciência da realidade, no caso do batismo, os tipos de batismo que a Bíblia nos apresenta. O cristão são ensinamentos elementares que todo principiante, todo que está iniciando a carreira espiritual tem que saber disso. Mas aqui o conselho era para irmãos que já deveriam estarem um pouco mais além na fé, mas que estavam voltando a esses rudimentos, lançando novos rudimentos, como o texto nos apresenta, não lançando de novo fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, nós sabemos que esses ensinamentos, eles são importantes, mas nós percebemos que tem pessoas que ainda, infelizmente, elas estão presas a esses rudimentos. Por exemplo, pessoas que ainda não saíram do nível principal, de princípio, podemos dizer assim, para ficar mais claro, no sentido do início da fé, que ainda está no campo do arrependimento, no sentido de uma forma muito lenta, da consciência, de ter saído, deixado o pecado. E deixou o pecado para quê? Para avançar. Não para ficar remoendo a doutrina em si, sem um avanço posterior. Então a questão do arrependimento, a questão da fé em Deus, ainda no início da fé, de que Deus é o Salvador, de que Jesus morreu para salvar, que são coisas elementares. Mas nós temos que avançar na fé. Nós temos que desenvolver uma fé vitoriosa, uma fé que nos aproxima ao conhecimento de Deus, uma fé que nos aproxima
a profundidade do estudo das Escrituras, por exemplo. Mas muitos ainda estão nessa fé inicial. Muitos ainda estão presos à questão da doutrina dos batismos, em discussões ainda sobre as questões, sobre o batismo, qual é a forma correta de batizar, o que é o batismo, coisas que são essenciais, mas para um principiante na fé, mas que para aqueles que já têm um tempo de caminhada, já deveriam não esquecer essas doutrinas, mas já deveriam estar avançando. Então nós temos, por exemplo, em se tratando, por exemplo, da doutrina do batismo, todos nós sabemos que o batismo é uma ordenança divina. Mas existem muitos que ainda estão nesses rudimentos, apesar do tempo que estão na fé. É interessante, abrindo aqui um parênteses, falando um pouco sobre a questão do batismo, é que a Bíblia nos apresenta, a gente vai perceber aí na Bíblia, que existe de fato, a Bíblia nos apresenta algumas formas simbólicas, algumas formas de batismo. E o batismo em si, analisando o que é batismo, a palavra batismo, só falando aqui de uma maneira muito rápida, essa expressão ela é um vocábulo grego de origem batizon, que significa imersão, mergulho, submersão. Daí a palavra, no caso aí, a razão de Paulo comparar a ideia, no caso o ato do batismo, a um sepultamento, onde a pessoa é imersa. Ela é sepultada ali nas águas, simbolizando o seu sepultamento com Cristo e a ressurreição com Cristo. Então isso seria o significado do batismo. E nesse rudimento da fé, da doutrina do batismo, nós temos que entender que o batismo não salva. O batismo ele é para quem é salvo. Ou pelo menos aqueles que pedirem o batismo, à luz da palavra de Deus, eles já deveriam ser salvos. Então essas são doutrinas elementares que todo cristão tem que saber. Todo cristão tem que saber que o batismo é uma ordenança divina. O batismo não salva, mas é para salvos. Então essas são informações que todos devem tomar posse. A Bíblia nos apresenta, é interessante que quando o texto nos fala aqui, no sentido de estar lançando novo fundamento, ou lançando novamente o fundamento aqui do arrependimento, da fé e da doutrina dos batismos, aproveito para mostrar aqui na Bíblia, na lição também, que de fato há vários tipos de batismo que a Bíblia nos apresenta. Nós podemos ver, por exemplo, aí você pode estar acompanhando, não vou assim estar aprofundando, só porque como está falando de esses rudimentos, esses fundamentos de doutrina, discussões sobre o batismo, coisas que já deveriam ser superadas para aqueles que estão um pouco mais longe, ou deveriam estar um pouco mais longe na caminhada espiritual. Temos, por exemplo, a Bíblia, aqui eu pude pesquisar aqui, por exemplo, 7 tipos de batismos aqui apresentado na Bíblia. Temos o batismo de João, que é chamado também de batismo de arrependimento. Então é um tipo de batismo que nos é apresentado na palavra de Deus, está aí no livro de Lucas, no capítulo 3, Lucas capítulo 3, verso de número 3, vai estar nos apresentando sobre o batismo de João, também chamado de batismo de arrependimento. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então temos aí um tipo de batismo apresentado na Bíblia, que é o batismo para o arrependimento. Temos um outro batismo, está no livro de Marcos. Você pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, o verso 38 e 39, que fala exatamente sobre o batismo no sofrimento. Muito interessante, aqui é claro que é algo simbólico. Temos aqui batismo no sofrimento, que é aquele com que Cristo foi batizado. Qualquer servo de Deus pode recebê-lo. O que é o batismo do sofrimento? Marcos 10, 38 e 39. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis.
podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Esse batismo fala exatamente do sofrimento, daqueles que abraçam a fé, e uma vez que eles abraçam a fé, eles são batizados no mesmo sofrimento que Cristo, ou seja, no sofrimento de levar a vergonha da cruz, de sofrer por amor a Jesus. E, infelizmente, é um tipo de batismo que poucos querem se submeter. Então, também a Bíblia nos apresenta esse tipo de batismo, o batismo do sofrimento, estar batizado em Cristo, sofrer juntamente com Cristo. Um outro batismo é o batismo cristão apostólico, que é ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, nos diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui é um batismo ensinado por Jesus, é o batismo cristão apostólico, que é exatamente em nome do Pai, dessa fórmula do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra forma de batismo também que a Bíblia apresenta é o batismo pelos mortos, que percebemos aqui, podemos afirmar à luz da Bíblia que era uma espécie de uma heresia difundida aí nos tempos dos apóstolos. E aí é citada aí, no caso, em 1 Coríntios 15, 29, citada pelo apóstolo Paulo, não no sentido de estar confirmando, vamos dizer assim, assinando embaixo sobre a questão desse batismo ser uma forma correta à luz da Bíblia. Mas dentro de um contexto é apresentado esse batismo, essa crença, exatamente para que houvesse um ensinamento ali dentro do contexto, fortalecesse o ensinamento sobre a realidade da ressurreição dos mortos. Mas é um tipo de batismo também que a Bíblia fala que existia e é apresentado na Bíblia. Temos aí no livro de 1 Coríntios 15, 29, nós teremos aí a menção desse batismo pelos mortos. Vamos ver o que nos diz o texto. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Então Paulo aqui, ao estar ensinando sobre a realidade da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos, ele aproveita essa crença, aproveita essa prática que havia entre alguns que criam, entre alguns que eles se batizavam por uma pessoa, um conhecido, um amigo, um parente, que havia morrido sem a oportunidade de terem se batizado nas águas. Então essas pessoas, elas se batizavam por esse seu ente querido. Então, uma vez que eles não tiveram a oportunidade de batizarem nas águas, eles batizavam em nome dessas pessoas. E era uma crença entre alguns. E não que Paulo esteja defendendo esse batismo, mas ele aproveita dessa crença para poder fortalecer, exemplificar a incoerência que seria se não houvesse ressurreição de mortos. Já que alguns batizavam pelos mortos. Se não houvesse ressurreição de mortos, então aquele batismo para essas pessoas não teria nenhuma validade, já que os mortos não ressuscitariam. Então, para que batizar por os mortos, já que eles não voltariam à vida? Então, nós temos aqui um exemplo do batismo pelos mortos. Claro, não é um batismo cristão, recomendado pela palavra de Deus. Temos um outro tipo de batismo que a Bíblia nos apresenta, que é o batismo de Moisés na nuvem e no mar. Então nós vemos o quê? Que quando Moisés ele atravessou ali o Mar Vermelho,
O povo foi batizado no mar no sentido de ter passado pelo mar. Não necessariamente ter molhado no mar, uma vez que o mar se abriu, mas simbolicamente ali eles haviam sido sepultados no mar no sentido de que eles passaram por dentro do mar. Então aqui o texto nos apresenta exatamente, é o batismo no mar e na nuvem. Nós sabemos que quando Deus guiava o seu povo no deserto, havia ali uma coluna de nuvem durante o dia para que amenizasse o calor e uma coluna de fogo à noite para guiar. Então aquele povo no deserto, aquela nuvem, eles estavam batizados na nuvem. A Bíblia fala sobre esse batismo na nuvem, ou seja, está debaixo da nuvem, que tudo aquilo ali tinha uma simbologia apontando também para Cristo. Então o batismo nas nuvens, esse tipo de batismo está no livro de, por exemplo, temos aí uma referência a esse batismo de Moisés. O batismo de Moisés na nuvem e no mar está em Êxodo 4, 14, melhor dizendo, 15, 25, 1 Coríntios 10, 2. Vou ler só a referência de 1 Coríntios 10, 2, para nós não determos muito aqui. 1 Coríntios 10, 2 diz assim, olha: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então aqui um tipo de batismo, batismo no mar, o batismo na nuvem. Também temos, a Bíblia nos apresenta o sexto tipo de batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é efetuado por Jesus Cristo, que é o batizador. Está no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11, como também está lá no livro de Atos. Nós vamos ler Mateus 3, 11. Nos apresenta também esse batismo. Mateus 3, 11 nos diz o seguinte. Mateus 3, deixa eu ver aqui a referência. Mateus 3, 11. Que estava olhando uma referência no outro livro. Então, Mateus 3, 11. Nos diz assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, isso João falando. Mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um outro tipo de batismo que a Bíblia nos apresenta, que é o batismo com o Espírito Santo. E há o batismo que a Bíblia também fala, dentro de um contexto maior, que é o batismo no corpo de Cristo. Esse é realmente realizado pelo Espírito Santo, imergindo o novo convertido no corpo místico de Cristo. Se nós observarmos no livro de João, por exemplo, no capítulo 15, no livro de João, nós temos ali a metáfora da videira, dessa árvore. João 15, 4 a 5 nos diz o seguinte, João 15, 4 a 5. Está em mim. Estar em Cristo é exatamente ser batizado em Cristo, no corpo de Cristo. Como nós falamos, a última forma é o batismo no corpo de Cristo. Então, está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. O que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No outro momento, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo, que é exatamente uma outra forma também de batismo. Então nós vemos aqui, isso só foi para exemplificar essas doutrinas, ou a doutrina elementar do batismo, que a Bíblia nos apresenta. Aí na Bíblia você vai encontrar várias referências sobre batismo. E o texto aqui, o escritor aos Hebreus, ele está nos chamando a atenção na necessidade de nós estarmos lançando novamente o fundamento dessas doutrinas, quando já deveríamos estar um pouco mais longe na fé, ainda discutindo sobre a questão dos tipos de batismos, esses elementos iniciais da fé cristã.
É claro que são doutrinas importantes ter o conhecimento, sim. Mas que de início da nossa fé nós já temos que estar alicerçados nessas doutrinas para podermos também avançar. E é interessante, falando ainda sobre a questão dessas doutrinas, nós temos hoje, por exemplo, na atualidade, muitos podem se perder nessas discussões, exatamente porque ainda, em alguns lugares, ainda prevalece ainda 3 tipos de batismo, no sentido mais assim físico, que é exatamente o batismo. Temos o batismo chamado de batismo por afusão. Não sei se você já ouviu falar desse batismo, que é exatamente você pega as mãos, enche a mão da maior quantidade de água possível e derrama sobre a cabeça de alguém. É um tipo de batismo, chamado de batismo por afusão. Existe um outro tipo de batismo, que é o batismo por expersão, que é gotas de água sobre a cabeça de alguém. É um outro tipo de batismo, por aspersão. Existe um outro tipo de batismo, que é o mais praticado pela maioria das igrejas, que é o batismo por imersão, que é o mergulho total. Então aí nós temos 3 tipos de batismo. Batismo por afusão, que é pegar o máximo de água nas mãos e derramar sobre a cabeça de alguém. Temos o batismo por aspersão, que são gotas de água na cabeça de alguém. E o batismo por imersão, que é o total, o batismo total. Se nós formos analisar o significado da palavra batismo, que quer dizer exatamente imersão, aí teríamos argumentos, vamos dizer assim, fortes, para defender que a forma correta do batismo seria o batismo por imersão, já que a própria palavra imergir é cobrir, e não é aspergir, não é gotas d'água. Mas são discussões que a gente tem que já ter superado no âmbito dos rudimentos da fé cristã, e não estar preso ainda a essas discussões, a esses fundamentos. E é interessante observar que quando aqui o escritor ele cita aqui a necessidade de nós não estarmos lançando, como a lição coloca aqui para nós, prosseguimos até a perfeição, não está lançando de novo os fundamentos do arrependimento, da fé e da doutrina. Eu chamo tua atenção para a palavra doutrina. Por quê? Porque não só em relação especificamente aqui ao batismo, já que eu citei vários tipos de batismo e em último falei sobre o batismo por afusão, por aspersão e por imersão, é necessário que a gente tenha um mínimo de esclarecimento sobre o que é uma doutrina e sobre o que é um dogma. São termos que são fundamentais para nós nos posicionarmos diante de alguns temas da Bíblia. Então, o que é um dogma, por exemplo? Um dogma é o pilar de uma fé ou de uma religião que ele não pode ser movido. Então, a religião, ela se fundamenta em dogma. É a grande diferença, por exemplo, da teologia e da filosofia. Uma das grandes diferenças é porque a teologia ela vai trabalhar, estudar a partir daquilo que é dogma nas Escrituras e fazer as leituras desses dogmas. E a teologia, ela pretende-se não dogmática. Então o que nós temos aqui? Olha, um dogma é o pilar de uma religião. É o pilar de uma fé. Dogma. E uma doutrina? Uma doutrina é exatamente a leitura de um dogma. Ou seja, como é que cada grupo religioso, por exemplo, vai interpretar aquele dogma, vai fazer a leitura daquele dogma. Então, por exemplo, o batismo. O batismo é um dogma. É uma ordenança divina. Então, ou seja, o batismo é uma ordenança divina. Só que nós sabemos, por exemplo, que existem igrejas cristãs que, por exemplo, umas batizam por aspersão, outras por afusão, outras por imersão.
E aí transforma, por exemplo, o batismo por aspersão, aquelas que assim o fazem, como uma doutrina. Doutrina que a forma correta do batismo é por aspersão. Outros vão dizer que é por afusão. Outros vão dizer que é por imersão. Então isso é o quê? Isso é uma doutrina, uma leitura de um dogma. Entendeu? Eu estou dando o exemplo do batismo porque essa leitura ela pode ser feita para outras doutrinas da Bíblia. Ou melhor, para outros temas da Bíblia. Então, outros dogmas da Bíblia, por exemplo, podem ter leituras diferentes. Então, no caso aqui, já que não é o tema, a gente não pode ficar preso a esse tema, é só um enriquecimento, vamos dizer, dentro aqui da lição, é que nós temos que ter em mente, para que nós não estejamos brigando com o outro por doutrinas diferentes da nossa. Que nós temos que ter em comum, no caso, enquanto a religião, enquanto o cristianismo, são os dogmas. Então, por exemplo, se alguém defende o batismo como doutrina, uma doutrina bíblica, que não é uma doutrina, é um dogma, se alguém aceita o batismo como ensinamento bíblico, como um dogma, algo que é fundamento, que não pode ser retirado, mas a leitura, como alguém faz a leitura desse dogma, é por imersão, por aspersão, por afusão, nós devemos respeitar. Por quê? Porque exatamente as doutrinas, elas vão diferenciar, serão diferentes as leituras de um dogma a partir de cada doutrina. Bom seria se todos tivessem a mesma doutrina, mas não tem. Alguns temas da Bíblia, sim, se tem uma mesma leitura de um dogma, mas nem todos temas da Bíblia, nem todos os dogmas da fé cristã têm a mesma leitura, o mesmo ponto doutrinário. Então eu acho que isso é interessante, porque a partir de então nós podemos, ao estivermos discutindo um tema na Bíblia, que nós podemos estar vendo qual o ponto em comum que nós temos com as demais religiões ou com as demais igrejas, quanto o tema discutido. Que, uma vez que se mantermos o dogma, apesar das diferenças doutrinárias, nós não podemos estar, não devemos estar brigando com o outro, não deveríamos estar brigando de hipótese nenhuma, só por uma diferença doutrinária, um ponto de vista doutrinário. Mas, por exemplo, o que torna perigoso, onde mora o perigo, e aí sim, a necessidade da contestação, é quando exatamente você distancia de um dogma e entra pelo caminho da heresia. Não pelas leituras doutrinárias, mas você transforma um dogma em uma heresia. Por exemplo, o batismo nas águas, ele é um dogma. É um dogma para todos. Uma ordenança divina. Porém, o batismo não é para a salvação. O batismo é para salvos. Então, se um grupo religioso pega esse dogma e apresenta que aqueles que não são batizados nas águas perdem a salvação, porque o batismo nas águas é salvação, esse dogma ele não foi respeitado, vamos dizer assim, na sua proposta original. E uma vez que eu transformo o batismo em um ponto de salvação, uma vez que eu afirmo que o batismo salva, isso já é uma heresia. Diferente, espero que você esteja compreendendo, é diferente de uma doutrina. Uma heresia é diferente de uma doutrina. Doutrina é uma maneira de ler um dogma. E uma heresia é exatamente eu fazer com que um dogma ele tenha um valor, a proposta, a qual a Bíblia não apresenta. Então, a Bíblia não apresenta, por exemplo, o dogma do batismo nas águas como sendo um ponto de salvação, que o batismo salva. O batismo é o quê? É um símbolo de justiça, é um símbolo público do nosso arrependimento, daquilo que já aconteceu na nossa vida.
de que nós já morremos para o mundo, fomos sepultados em Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, o batismo tem essa simbologia. Esse é o dogma do batismo. Mas, se eu faço a leitura, que a forma correta do batismo é dessa ou daquela outra, por aspersão, por imersão, isso são doutrinas. Deve-se respeitar. Agora, tomar o batismo como um ponto de salvação, aí já não é mais uma doutrina, é uma heresia. Então, é claro, em outros momentos nós podemos estar retomando o tema, fazendo aplicação a outros dogmas da palavra de Deus, mas eu quis trazer isso porque são coisas que nós devemos ter conhecimento fundamentais na nossa fé cristã. Quando o texto nos fala sobre a questão da doutrina dos batismos, a doutrina da imposição de mãos. Muito interessante. É uma doutrina também que nos rudimentos da nossa fé nós já ouvimos falar sobre a questão da imposição das mãos. Entendeu? A imposição das mãos é uma doutrina, é um ensinamento. É um ensinamento. Então essa doutrina, por exemplo, que nós temos aqui, voltando para a questão das doutrinas, que são esses ensinamentos a partir de uma leitura de um dogma. Então a doutrina da imposição de mãos exatamente nos fala o que? A ideia de impor mãos, eu acho bem interessante, isso aqui na Bíblia, que a imposição de mãos, ela tem um ato simbólico. E é interessante nós observarmos que Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então a ideia aqui do impor as mãos é a ideia de ter participação na missão, na vida do outro, de transmitir algo para o outro. E o texto nos apresenta que a ninguém, aqui Timóteo sendo aconselhado pelo seu pai na fé, que a ninguém ele deveria impor as mãos de forma precipitada para não ser cúmplice dos pecados do outro. E é interessante nós observarmos que a ideia do impor as mãos, lá no livro de Levítico, por exemplo, Levítico capítulo de número 6, 16, eu acho que é um texto também que vale a pena nós lermos, uma vez que determinados temas na Bíblia, nem sempre nós teremos uma outra oportunidade para estar estudando, e uma vez que eu abri uma janela aqui sobre esses temas, eu estou apresentando, eu acho que acrescenta alguma coisa no nosso estudo. Levítico capítulo 16, os versos 21. Vamos ler o verso 15. Levítico capítulo 16, verso 15, nos diz assim: depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Aí no verso, aqui esse texto fala de dois bodes, um que foi esse primeiro aqui, seria degolado para uma oferta de expiação. E agora fala do segundo bode, que está no versículo 21 aí do capítulo 16 de Levítico. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Aquele foi degolado, agora é um bode vivo. Então aqui fala da questão da imposição de mãos. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, com a mão na cabeça desse bode vivo. Ele vai confessar as transgressões, as iniquidades, como que transferindo isso para aquele animal, para aquele bode vivo. Confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, ou seja, impondo as mãos sobre a cabeça desse bode, e enviá-lo-á, no caso o bode, ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode
ao deserto. Então temos aqui essa imagem aqui desse bode, que nos fala exatamente da questão da imposição de mãos. E esse bode emissário é exatamente alguém enviado para cumprir, no caso aqui, uma missão. Havia toda uma simbologia aqui em Levítico, que ao impor as mãos sobre esse bode, estava ali transferindo o pecado da nação, o pecado do povo para aquele bode. E aquele animal, então, que havia recebido o pecado do povo, ele seria abandonado no deserto. Ou seja, levaria o pecado do povo, que isso figura exatamente o que aconteceu com Jesus. Os nossos pecados foram postos sobre Jesus. Então Jesus, ele cumpriu a missão de levar sobre si os nossos pecados, de levar sobre si as nossas iniquidades. Então Deus pôs sobre Jesus os nossos pecados. Isso é interessante nós observarmos, porque o texto nos faz aqui, para que fique mais esclarecido, que são doutrinas que todos nós devemos ter conhecimento. A questão da doutrina do batismo, a doutrina da imposição das mãos, mesmo porque nós sabemos que existem pessoas aí que estão, vamos dizer assim, embaraçados nessas doutrinas elementares, ainda doutrinas quanto à questão do arrependimento, da questão da fé, do batismo, ainda enganchado, qual é a forma correta de batismo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é por aspersão, por imersão, por afusão. A questão, por exemplo, muitos ainda estão presos, inclusive lideranças, em relação à validade e o porquê da imposição de mãos na Bíblia, que é algo, ao mesmo tempo que é simbólico, mas que tem uma função, tem, vamos dizer assim, no mundo espiritual, tem uma implicação muito grande. E muitas das vezes muitos não compreendem o porquê da imposição de mãos. E nós sabemos aí quantas das vezes se impõe as mãos, e às vezes até selando maldição ou pecado na vida das pessoas. Nós sabemos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 3, quando o Espírito Santo ali, na igreja de Antioquia, estava ali então separando Paulo, no momento que antes Saulo, e Barnabé, para o ministério, para fazer uma grande obra. A Bíblia nos diz então que o Espírito Santo, após ter manifestado à igreja de Antioquia, os irmãos ali, a igreja, ali os seus representantes, eles impondo as mãos sobre Paulo, os despediram. Então isso é tão significativo que a ideia de impor as mãos sobre, no caso aqui, Paulo e Barnabé, era exatamente mostrando a identificação da igreja com aqueles irmãos. Ou seja, uma vez que Paulo e Barnabé eles saíram aquelas missões, a igreja de Antioquia estava indo com eles, porque elas se transferiram ao estar impondo as mãos sobre aqueles missionários. É interessante nós observarmos isso, que a igreja de Antioquia ela se reconhecia participante daquela missão. Então temos que ter muito cuidado, que quantas das vezes nós estamos, ou se impõe as mãos sobre pessoas, por exemplo, consagrando, separando obreiros para determinada obra, e muitos sequer têm a chamada de Deus. E a igreja, através da sua liderança, não tem esse cuidado de saber que uma vez que está impondo a mão sobre determinadas pessoas, está se comprometendo com elas. E quantos enviados aí, quantos obreiros, por exemplo, que fracassaram na caminhada ou que não tinham nenhum chamado da parte de Deus e que foram enviados pela imposição de mãos e que foram um fracasso para a igreja, um fracasso para si mesmo, para a família, uma decepção. E uns tiveram que abandonar ou tiveram que voltar porque de fato não era aquele o seu chamado. Não foi para isso que Deus os havia chamado. Então deve-se ter muito cuidado quanto a essa questão da imposição de mãos. E no sentido geral, que a ideia de impor as mãos carrega consigo também a ideia da cumplicidade. E muitas das vezes se impõe as mãos em determinados indivíduos ou pessoas, e nós a igreja acaba
sendo cúmplice da vida dessas pessoas, às vezes pessoas com uma condição moral duvidosa, ética duvidosa, e muitas das vezes está se tornando cúmplice. Então, a ideia aqui dos ensinamentos, mostrando que são rudimentares esses conhecimentos, sobre a doutrina do batismo, sobre a questão da imposição de mãos, qual o sentido de impor mãos, para que serve isso, sobre quem deve se impor as mãos. Também a doutrina da ressurreição. Olha, todo cristão, ele já tem que ter superado esses ensinamentos de que de fato há uma ressurreição de mortos, porque se não houver ressurreição de mortos, toda a nossa fé é vã. Porque nós cremos que Cristo morreu e que ele ressuscitou e que a nossa ressurreição ela é garantida pela ressurreição de Cristo. Isso é uma doutrina elementar. Então, se alguém ainda está preso ainda a isso, ainda está nos rudimentos da fé. E nós temos que superar, ou seja, abraçar essas doutrinas, nos acercarmos do conhecimento dessas doutrinas, para que nós possamos avançar. Ressurreição dos mortos, a questão do juízo eterno. A Bíblia diz que há um tempo reservado para o juízo eterno daqueles que se afastaram de Deus, daqueles que viraram as costas para Deus. Todos esses um dia haverão de participar de uma condenação eterna. Aqueles que abraçam a Cristo ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna. Aqueles que se afastaram de Cristo para a ressurreição de vergonha e desprezo eterno. Então esses são elementos fundamentais, são os rudimentos da fé cristã, os quais o escritor está querendo que os irmãos os superem, mas não é superar, como falei, no sentido de afastar deles, mas no sentido de avançar além desses rudimentos. Eu espero que tenha ajudado e que não tenha causado confusão pelo fato de eu tentar minimamente esclarecer esses dois versos, porque para mim eles são dignos de uma observação, uma vez que pode trazer uma tremenda má interpretação, como já falei, como se o escritor estivesse mandando abandonar esses fundamentos, no sentido de deixá-los. Não é esse o sentido. Vou reler para a gente avançar agora. Espero em Deus aí na leitura, nos demais textos da leitura bíblica em classe. Então, relendo os versos 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo. E isso faremos se Deus o permitir. Aí o verso 3. Bem, agora dando sequência, o verso número 4 nos apresenta: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha, aqui o texto, ele nos apresenta algo muito importante. Que ele está nos apresentando o seguinte, olha, que é impossível que haja uma renovação, como diz o texto, que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então é possível um novo arrependimento para aqueles que, de uma maneira deliberada, abrem mão de uma experiência anterior com Deus. Ou seja, vamos analisar o texto passo a passo para nós entendermos. Olha o que nos diz o verso 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados. Iluminados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, uma vez, imaginemos aqui, alguém que uma vez foi iluminado pelo Espírito Santo, provaram o dom celestial, que são os dons espirituais, ou o dom do Espírito, batizado no Espírito Santo, fizeram participantes do Espírito Santo. O que é participar do Espírito Santo?
é você receber o Espírito Santo na sua vida de uma maneira ativa, isto é, participar do Espírito Santo. Então foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, ou seja, as virtudes do mundo espiritual, daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Aí está dizendo o quê? Que é impossível para esses, porque é impossível que os que já aconteceu o quê? Foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram a boa palavra e as virtudes. É impossível a esses, se porventura eles recaírem, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Por que é impossível uma nova renovação para o arrependimento? É exatamente porque eles abandonaram de maneira consciente o único ser capaz de levá-los ao arrependimento, que é o Espírito Santo. Então é impossível uma outra vez uma renovação para o arrependimento se eu, de uma maneira consciente, deliberada, eu rejeito o Espírito Santo, que é o único elemento responsável pelo arrependimento. Entendeu? Então a ideia aqui do impossível, uma nova renovação para o arrependimento, é porque o arrependimento não é uma atitude do homem. Não é o homem que se arrepende por conta própria. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, quem opera o arrependimento na vida do homem. Por isso que é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. E aí o texto continua: pois assim, esses que rejeitaram deliberadamente o Espírito Santo, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, a ideia aqui do crucificaram de novo, Jesus, ele só foi crucificado uma vez por todas para a remissão dos pecados do homem. Jesus, ele não pode ser crucificado uma segunda vez. Então aqueles que fecham a porta para Deus, para o arrependimento, para o Espírito Santo, é como se eles invalidassem a crucificação, a morte de Cristo, e agora quisessem que houvesse um novo processo de morte, de crucificação de Jesus, o que não pode acontecer. Então a ideia de querer crucificar novamente a Cristo é no sentido de quê? De que rejeitaram o sacrifício de Cristo, rejeitaram toda a obra do Espírito Santo, como que essa sua atitude estivesse exigindo uma nova crucificação. E Cristo, ele não pode ser crucificado novamente. Espero que você esteja minimamente entendendo o que o texto está querendo passar para nós. Então, relendo até onde nós lemos, nos diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaírem, abandonarem, apostatarem, afastarem, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Porque a terra, aqui interessante, a metáfora que toma aqui da terra e da chuva que cai sobre a terra, a partir do verso 7, nos apresenta o seguinte: porque a terra é quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Vou ler novamente. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Que nós sabemos que a terra, na Bíblia, fala exatamente do coração do homem. A chuva fala da palavra de Deus, que é lançada no coração do homem. Porém, a semente
ela é sempre boa. Porém, a terra, ela tem que ser trabalhada. Vai depender da terra, de como essa semente ela é lançada, e no caso aqui a chuva, depende de como essa terra é tratada para que se produza bons frutos. E é interessante o texto que nos diz que porque a terra, quem bebe a chuva, que deixa a chuva penetrar em si, que muitas vezes cai sobre ela, sobre essa terra, e essa terra que produz erva proveitosa, você sabe utilizar dessa água, desse alimento, e deixa-se trabalhar, e produz erva proveitosa, essa terra é lavrada. Porque ela é lavrada, produz essa erva proveitosa para quem? Aqueles que a lavram, ela recebe a bênção de Deus. Agora o verso 8 nos diz o seguinte: mas a quem a terra, a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição, o seu fim será queimada. Ou seja, aqui nos apresenta dois tipos de terra, mas são terras, as quais recebem chuva. Uma produz erva proveitosa e outra produz espinhos, abrolhos, que não serve a não ser para ser queimado. Aquela que produz erva boa será aproveitada por aqueles que a lavram. Aquela que produz espinho e abrolhos, simplesmente esses espinhos e abrolhos, esses frutos, serão queimados no fogo. A terra é exatamente o coração do homem. O que eu tenho feito, o que nós temos feito da palavra de Deus. A partir da chuva que tem caído, porque é interessante que na terra que produz espinho, a chuva também caiu sobre ela. Porque o texto aqui não diz que sobre ela não caiu a chuva, mas apresenta as duas terras, mostrando o quê? Que a terra é quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e que produz erva, aí fala, mas aqui produz. Então dá a ideia que também a chuva cai sobre ela. Mas é interessante aqui é como nós nos comportamos diante da palavra de Deus. Nós nos comportamos produzindo frutos dignos do arrependimento, ou nos comportamos fechando para Deus e produzindo espinhos. Então cabe a você, cabe a mim, analisarmos o que nós temos feito da palavra de Deus que nós temos ouvido. Nós temos deixado que ela penetre e como uma água ela venha regar a nossa alma, o nosso espírito, nos purificando. Ou simplesmente essa palavra ela é rejeitada no nosso interior e nós produzimos espinhos. Nós produzimos ervas daninhas. Cabe a mim e a você analisar o que nós temos feito, o que nós temos produzido. Mais de vós, aí o escritor, ele diz o seguinte: mais de vós, irmãos, para quem ele estava falando, mais de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Ou seja, olha, a palavra foi pregada a vós e nós esperamos que os resultados sejam melhores. De vós, nós esperamos coisas melhores, porque nós não esperamos espinhos, não esperamos abrolhos. Nós esperamos que de vós saiam ervas benéficas, que de vós saiam, que vós venham a produzir ervas que sejam aproveitadas. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. A ideia do ainda que assim falamos é interessante nós observarmos aqui. Por quê? Porque, de fato, o escritor ele está aqui doutrinando os irmãos, falando que deveriam ter cuidado para que eles pudessem avançar além do rudimento da fé, aquilo que nós já abraçamos anteriormente, ou já abordamos anteriormente. E ele diz o quê? Depois dele falar sobre tudo isso, ele vai e apresenta essa terra que produz ervas benéficas e a terra que produz só espinhos e abrolhos. E aí ele vai e diz para os irmãos: mas de vós, irmãos, de vós, ó amados, como aqui nos diz o verso 9, esperamos coisas melhores.
Ou seja, Deus, Ele espera, nesse sentido, de que nós, à medida que nós vamos ouvindo a sua palavra, que nós possamos produzir coisas melhores. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação. Ainda que assim falamos em que sentido? No sentido que muitos ainda estão nos rudimentos da fé. Ainda que nós falamos que muitos ainda estão lá no rudimento, lançando novamente doutrinas, pontos elementares, rudimentares, mas nós esperamos que vocês não estejam nesse patamar, que vocês estejam avançando além, diferente de muitos que ainda estão nos rudimentos da fé. Verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aqui o escritor, ele mostra aos irmãos que Deus, ele não é injusto para esquecer daqueles e do trabalho daqueles que se empenham na sua obra. Então Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Ou seja, Deus dará a cada um a recompensa daquilo que fizer. Muitas das vezes nós estamos ou nós trabalhamos para a obra de Deus e não temos o reconhecimento da parte do homem. Somos como que invisíveis diante dos homens, apesar do trabalho visível que nós fazemos. E nós nos entristecemos com isso e às vezes até paramos de fazer a obra de Deus. Porém aqui o escritor ele nos traz esse aconselhamento, essa palavra de conforto, nos mostrando o quê? Que Deus ele não é injusto para esquecer da nossa obra, do trabalho que nós temos feito para o seu reino. Portanto, continue trabalhando, continue trabalhando na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Relendo o verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos outros e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, ou seja, continue trabalhando, para a completa certeza da esperança. Então, o escritor, ele reconhece o trabalho dos irmãos e passa para eles essa palavra de conforto que Deus não esquece das suas obras, mas que eles deveriam continuar trabalhando. Que eles deveriam continuar trabalhando, mostrando o mesmo cuidado até o fim das suas vidas, até o fim da sua caminhada, para que eles completassem a certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, para que não vos tornais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, de imitar aqueles que pela fé continuaram trabalhando, se doando para a obra de Deus. Verso 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Olha que interessante. O escritor nos apresenta Abraão como modelo de perseverança no trabalho, de perseverança na fé, de não ter se afastado da fé, e mostrando que, assim como Deus, ele fez uma promessa a Abraão, e ele não tendo outro maior para jurar, ele jura por si mesmo, assim Deus haveria de honrar todas as promessas feitas à sua igreja. É interessante que nós temos aqui, a ideia do juramento tem um peso muito forte na Bíblia, o juramento. A Bíblia diz que, inclusive, nós não devemos jurar se não pudermos cumprir. E no outro momento que nós não devemos jurar por nada, uma vez que o juramento tem um peso, uma significância muito grande dentro da Bíblia. Mas é interessante que quem jura fica preso ao juramento. Mas é significante aqui que Deus, nas suas promessas, naquilo que ele promete, ele jura. Ele jurou a Abraão. Então temos aqui dois pesos grandes, duas coisas certas, exatamente as promessas de Deus
e o seu juramento, uma vez que ele jurou por si mesmo que é a verdade e ele não pode mentir, dando a convicção de que Deus há de cumprir as suas promessas, uma vez que ele jurou por si mesmo em relação às bênçãos de Abraão. Então mostrando que Deus ele foi fiel. E aqui, ó, porque quando Deus fez a promessa a Abraão e nós participamos dessa promessa, que a Bíblia diz que Abraão seria bendita todas as famílias da terra, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior com que jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei. Ou seja, trazendo bênção, tu não ficarás de fora. Se eu tiver que abençoar, certamente tu não serás esquecido. É isso que o texto está dizendo. Abençoando, te abençoarei. Multiplicando, te multiplicarei. Ou seja, se eu decidir multiplicar, tu não ficarás de fora. Decidir abençoar, tu também serás abençoado. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão alcançou a promessa porque ele perseverou na fé, ele permaneceu na dependência de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bem, então nós vimos aí o texto, a leitura bíblica em classe. Agora nós iremos então para o comentário da lição. Lembrando que o título da lição é Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. Aqui na lição aqui do professor tem algo bem interessante que nos diz o seguinte: apostasia remota a ideia de decaída, de deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastamento daquilo que antes se estava ligado. Aqui no sentido mais geral, que é uma significância mais geral de apostasia. E no sentido mais voltado à nossa fé, a lição coloca, em relação à nossa fé, apostasia significa romper o relacionamento salvífico com Cristo. O que é apostatar? É romper o relacionamento com Cristo, é afastar-se de Cristo. Agora é interessante nós observarmos que esse afastar de Cristo não é a ideia do afastar aqui enquanto apostasia por um pecado que todos nós somos sujeitos, acidental, podemos dizer assim. Todos nós somos sujeitos a cair, a fracassar, a afastar da fé por N coisas na nossa vida. Mas isso não quer dizer que seja apostasia. Então, apostasia é bom que a gente deixe bem claro que a ideia de apostatar da fé não é aqueles pecados que nós cometemos, às vezes até muitos desviam, saem da igreja, mas depois tem a possibilidade de voltar e nós devemos buscar essas pessoas. Isso não é apostasia. Apostasia é quando, de uma maneira premeditada, consciente, as pessoas abandonam a Jesus, de maneira consciente. É quando eu falei no outro momento, quando alguém experimenta a graça, o Espírito Santo participa e simplesmente resolve virar as costas para Deus, de uma maneira consciente, não que ele esteja ali sendo tentado por um incidente na sua vida, não. De maneira consciente, ele resolve abandonar, não querer mais participar da graça de Cristo. Isso é apostasia. Então, geralmente, esse fenômeno, apostasia, se manifesta na esfera moral e ética, bem como na esfera doutrinária. Nesse tempo de apostasia, à luz da carta de Hebreus, somos chamados a perseverar na comunhão com Cristo e a viver em fé, na esperança renovada de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Então vivemos em um tempo de apostasia, podemos ser levados a esse caminho, por isso devemos perseverar na fé, porque a apostasia é uma possibilidade para todos aqueles que estão firmados na fé, mas que podem, com o passar do tempo, não perseverar, não permanecer, não vigiar, e ao tempo ser levado, o seu coração ser tomado com outras coisas, de maneira que Cristo já não seja mais interessante para ele. Que a fé, que a salvação, a vida com Cristo já não seja mais atrativa e que ele prefira, de maneira consciente, abandonar a fé cristã. Introdução da lição. O autor já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. A vida cristã é dinâmica e exige que o discípulo vá além dos primeiros passos, aquilo que já falei. Mas isso não estava acontecendo com a comunidade com a qual o autor sacro se correspondia. Em vez disso, dava sinais de cansaço, de indolência, de negligência, de maturidade espiritual. Imaturidade espiritual, essa é a palavra-chave para se aplicar àqueles que, quando deveriam estar um pouco mais longe,
ainda estão presos aos rudimentos da fé. Então, imaturidade espiritual, o que poderia trazer como consequência o esfriamento e o fracasso na fé. A graça não é irresistível e nem tampouco incondicional. A apostasia é retratada pelo escritor como algo real e não apenas como um perigo hipotético. Por isso ele mostra que para se evitar decair é necessário perseverança, fé e confiança nas promessas de Deus. Então, para evitar decair da fé é necessário fé, esperança e confiança nas promessas de Deus. Primeiro tópico da lição. A necessidade do crescimento espiritual. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre o arrependimento e a fé. Aqui a gente vai retomar tudo aquilo que nós falamos. Então aqui nesse primeiro ponto, a necessidade de um crescimento espiritual, vai mostrar que para que esse crescimento espiritual ele ocorra, é necessário ir além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e sobre fé, que é o primeiro subtópico. Longe de dizer que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária, são necessárias sim, são os rudimentos, são as bases. O autor quer mostrar que ela é importante sim, mas que constitui o ABC doutrinário da fé cristã. Então, a necessidade da fé, do arrependimento, isso são ensinamentos elementares, que o comentarista aqui coloca como sendo o ABC da fé cristã. Então, a questão do arrependimento, a questão da fé, é o ABC da doutrina cristã, que todos devem, de fato, terem conhecimento, abraçarem, entenderem, vivenciarem essas doutrinas. A vida cristã começa com arrependimento e fé. De fato, a Bíblia mostra que para que uma pessoa possa ser salva, ela primeiro deve crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é algo elementar, isso é um conhecimento rudimentar. Todos temos que saber que sem fé é impossível agradar a Deus. E não é o contrário, todavia não deve parar aí. Há um longo caminho a percorrer e os seus leitores parece haviam se esquecido desse fato, estacionado na jornada. Então, a necessidade aqui de superar, no sentido de ir um pouco mais além desses rudimentos, ensinamentos elementares, que é a necessidade da fé e do arrependimento. Para o crescimento espiritual é necessário ainda o quê? Subtópico 2. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Aquilo que falei, o que é o batismo, qual a forma correta de batizar, qual o sentido do batismo, entendeu? Para que serve o batismo? A questão da imposição de mãos, qual é a função da imposição de mãos, para que serve, entendeu? Qual a utilidade, qual a simbologia dentro da Bíblia, isso são coisas elementares da fé cristã. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre o batismo e imposição de mãos. O segundo bloco dos rudimentos doutrinários, mostrado pelo autor, é formado pelos ensinamentos sobre batismo e imposição de mão. O contexto mostra que, em Hebreus 6,12, a referência é o batismo cristão, ou seja, quer fazer um contraste, uma referência entre o batismo cristão em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Por exemplo, como o batismo, por exemplo, pelos mortos, outros tipos de batismo que eram praticados. Então aqui é um contraste do batismo cristão, esse batismo, essa ordenança de Cristo em relação a outro batismo dentro do âmbito do judaísmo ou de outras religiões. Então aqui a ideia desse contraste que deve superar essa questão em relação ao batismo. O contexto mostra que em Hebreus 6,12 a referência é o batismo cristão em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Na igreja primitiva, o batismo em água era feito em razão do arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo não possuía poder salvífico. Isso os irmãos deveriam e têm que ter consciência. O batismo não possuía poder salvífico e nem possui. Isto é, não era um sacramento, como na igreja católica romana, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé cristã. Não era um sacramento no sentido de que batizou, está salvo. Não é um sacramento, não é nesse sentido. Por exemplo, no catolicismo romano você tem que ser batizado, o batismo como um ponto de salvação, para não morrer pagão. Mas o batismo no âmbito cristão não é um sacramento. O batismo é um símbolo público daquilo que aconteceu no nosso interior
da nossa morte e nossa ressurreição com Cristo. O batismo não possuía um poder salvífico, isto é, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé em Cristo. Por outro lado, a doutrina da imposição de mãos é evidenciada em vários lugares na Bíblia, mas era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Então, a imposição de mãos, no caso a Bíblia fala de pôr a mão sobre os enfermos, era um símbolo externo de uma prática, no caso, como aqui o texto, um símbolo exterior da prática da oração. Então havia uma prática da oração, e nós sabemos que a oração é essa comunhão, é esse relacionamento com Deus, e uma maneira externa de estar ali, vamos dizer assim, confirmando algo, se impunha as mãos. Dentro do âmbito da igreja primitiva, por exemplo, o impor as mãos era uma forma externa ali vamos dizer assim, de materializar, de aproximar-se daquele que recebia a oração, que recebia a bênção espiritual, que era ali ministrada através da oração, e as mãos se via como um mecanismo de confirmação. Então essa era a função, no caso do impor as mãos. Subtópico 3. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e sobre o juízo, ou seja, e além desses ensinamentos fundamentais, para que haja de fato um crescimento espiritual. Fica patente para o leitor do Novo Testamento que a pregação apostólica se fundamentava primeiramente no fato da ressurreição de Jesus. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos, como a do juízo vindouro, são demonstrados pelo autor como fontes de esperança para o cristão. Então, o cristão, essas doutrinas elementares da ressurreição dos mortos, é uma doutrina que nos dá esperança de que um dia nós e aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar. A doutrina do juízo vindouro, de que todos irão um dia. É isso, cada um há de receber a paga pelos seus feitos, ou uma vida eterna com Cristo, ou uma vida eternamente afastada de Cristo. E isso são doutrinas que trazem para o cristão esperança em estar descansando em Deus. Elas eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir, mas não deveriam parar por aí, antes tinham que avançar além desses rudimentos. O tópico 3. A necessidade da vigilância espiritual. Primeiro subtópico, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Isso é muito interessante, que a apostasia, apóstata-se da fé, é exatamente quem um dia foi iluminado, quem um dia teve um encontro com Cristo. Quem nunca teve um encontro com Cristo, quem só é um mero religioso, não corre o risco de apostatar da fé, porque nunca foi alcançado pela fé, nunca desenvolveu uma fé, nunca participou do dom de Cristo. Então a apostasia é um perigo que ameaça aquele que teve um encontro com Cristo. Isso é muito interessante nós estarmos apercebidos. Então a apostasia é uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. As palavras do autor dão início ao versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego adinator, traduzido aqui como impossível. Impossível. É a mais forte, impossível, no sentido daquele que apostatou, que abandonou o Espírito Santo. É impossível um novo arrependimento se ele abandonou um único elemento para a conversão. É nesse sentido aqui o termo adinator, adinato, traduzido como impossível. É a mais forte advertência em um Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça. Os gramáticos observam que o seu sentido aqui é enfatizar o que vem colocado depois da conversão. O autor fala de pessoa crente, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou o dom celestial. No capítulo 10 e o versículo 32, ele usa a expressão iluminados para se referir à conversão dos seus leitores. Além do mais, as palavras uma vez, aí em Hebreus 6,4, contrasta com outra vez, ou seja, uma vez iluminado, é impossível outra vez, no caso, se arrepender-se, uma vez que foi iluminado e abandonou essa iluminação, mostrando o antes e o depois da conversão. Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. A apostasia, o perigo de decair da fé, é colocada pelo escritor de Hebreus como algo factível, ou seja, é um fato que pode acontecer,
um perigo real a ser evitado por quem nasceu de novo. Então, aqueles que nasceram de novo é que devem ser vigilantes, é que devem perseverar na fé, porque é a esses que ronda o perigo da apostasia, de apostatar-se da fé. E nós sabemos que, infelizmente, quantos já envolvidos pela ganância, pelo mercado, pela posição financeira, estão apostatando da verdadeira fé. Às vezes é vendendo e deixando ser vendidos. Às vezes é negociando a fé. Às vezes negociando cargos na igreja, por exemplo, vendendo unção, vendendo cargos, vendendo consagração, praticando o pecado da simonia. Muito cuidado, você pastor, você líder, que por um apoio, em troca de um apoio, em troca, às vezes até de um bem material, você tem vendido consagração. Você tem vendido posições na igreja para ter o seu grupo de apoio, a sua corte. Cuidado, que você pode estar apostatando da fé. Você pode estar ferindo, você pode estar ultrajando a cruz de Cristo. Você pode estar querendo crucificar a Cristo novamente. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com essas atitudes. A apostasia é uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. A possibilidade de decair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, como já expliquei no momento da leitura em classe. O autor sacro já havia dito como uma pessoa se torna participante de alguma coisa. Os crentes tornam-se participantes da vocação celestial, participantes de Cristo e dessa forma participantes do Espírito Santo. Mais uma vez o texto mostra que a mensagem é dirigida a pessoas regeneradas. Esses crentes haviam se tornado participantes do Espírito Santo e da palavra de Deus. Somente os nascidos de novo participam do Espírito Santo e provam da palavra. Portanto, trata-se de uma advertência para os salvos. São os salvos que devem ter o cuidado para não apostatarem-se da fé. A Bíblia diz que é aquele que está em pé que cuide, para que não venha a cair. Terceiro subtópico. Apostasia é uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Esses crentes aos quais o autor se referia também experimentaram as virtudes do século vindouro, do reino. Essa expressão é usada no contexto da cultura neotestamentária como uma referência à era messiânica. Ao receber a Cristo como Salvador, os crentes já participam antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. Vigilância, mais uma vez, é requerida para os salvos que ingressaram neste reino. Quem despreza a graça de Deus não se torna um cidadão real desse reino. Então aqui nos mostra, nos alerta que aqueles que participam das virtudes do século vindouro, ou seja, aqueles que estão em Cristo, já participam das bênçãos do reino vindouro. E esses devem estar vigilantes, porque é uma possibilidade de apostatar, de perder este lugar no reino eterno, no reino celestial. Último tópico da lição. A necessidade de confiar nas promessas de Deus. A necessidade de confiar nas promessas de Deus, de não se afastar das promessas de Deus. Primeiro subtópico, o serviço cristão e a justiça de Deus. O autor sabia que usou um tom exortativo, forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Ele sabia muito bem, nos versículos anteriores, que ele usou um tom forte, mostrando aos irmãos que não deveriam brincar com a fé, que deveriam ser perseverantes na fé. Agora ele vê a necessidade de consolar os cristãos depois desse tratamento de choque. Eles deveriam estar crescendo na fé, eles deveriam estar amadurecidos, como nos diz o texto. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, ou seja, não espero que vocês estejam nesse nível, uma cobrança. Esperamos coisas melhores, que acompanhem a salvação, que ainda assim falamos, porque Deus não é injusto. Aí ele começa agora a consolar os irmãos, a partir do verso 10. Agora ele vê a necessidade de consolar
os cristãos desse tratamento, que é, olha, eu não espero de vocês isso, espero vocês coisa melhor, não que esteja ainda no rudimento da fé, não que esteja ainda querendo crucificar a Cristo novamente, mas eu espero de vocês coisas melhores. Aos crentes fiéis, no seu serviço, é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. Ou seja, o que o escritor diz, Deus, ele não é injusto para esquecer das vossas obras. Aqui é um consolo que o escritor agora traz aos irmãos. É bom saber que, mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos o reconhecimento da parte de Deus. Isso é muito interessante. É o que nos leva a continuar lutando. Talvez você tenha sofrido decepções e que, se fosse depender dos homens, você nem passava mais na porta de uma igreja, mas porque você ama Jesus, você continua trabalhando. E saiba de uma coisa, Deus, ele não é injusto para esquecer do vosso trabalho, e ele há de recompensar no tempo dele, no tempo certo, tanto nessa vida e principalmente na vida eterna. Deus há de recompensar a tua obra, o teu trabalho que você tem feito para ele. Portanto, continue trabalhando em nome de Jesus. Subtópico 2, perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. A exortação do escritor de Hebreus toma como parâmetro a pessoa de Abraão. O velho patriarca é o modelo do crente perseverante que, de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência, como Abraão. Por que voltar atrás se temos as promessas de Deus que nos motivam a caminhar à frente? Ou seja, assim como Abraão, nós somos motivados a não tirarmos os olhos da promessa, sabendo que é fiel aquele que nos prometeu, e ele há de cumprir. E ele jurou a Abraão, jurou por si mesmo, e ele cumpriu com suas promessas. E o Senhor, ele é fiel para cumprir com todas as promessas ditas a nosso respeito, mostrada nas Escrituras, para que venha se cumprir no tempo dele, e ele é fiel para fazer isto. Subtópico 3, Cristo, sacerdote e precursor do crente, ou seja, aqui a ideia de Cristo, ele é o nosso sacerdote. Nós já vimos numa lição anterior, Cristo, ele é o nosso sacerdote, ele é bem mais do que um sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele é também o nosso precursor. O que é um precursor? Precursor é alguém que vai adiante, é uma espécie de um batedor. O que é um batedor? Às vezes há uma carga que tem que se levar e que precisa de uma segurança, de alguém que vem abrindo o caminho. Coloca-se o quê? Um batedor à frente, para ir à frente, controlando o tráfego, abrindo o caminho. Então Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso sacerdote e ele é também o nosso precursor, aquele que já está à frente, preparando tudo para a nossa jornada. Então Cristo, sacerdote e precursor do crente. O autor sagrado volta-se para Jesus, o nosso exemplo maior de perseverança, fidelidade e esperança. Nessa jornada, ele se adiantou, ou seja, ele é o nosso precursor, Cristo. Ele se adiantou e foi à nossa frente, tornando-se o nosso precursor. Aí o comentarista apresenta. O termo precursor era usado na cultura antiga em referência a um batedor militar, ou seja, aquele que é à frente. Alguém que tomava a dianteira para abrir caminho. Jesus entrou na presença de Deus, é o nosso batedor, é o nosso precursor. Ele entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote para nos dar o direito de viver eternamente. Que coisa maravilhosa! Então Jesus, ele é o teu, ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso precursor, é aquele que entrou à presença de Deus para possibilitar a nossa caminhada cheia de vitória rumo à mansão celestial. Conclusão. O capítulo de Hebreus contém, o capítulo 6 que nós estamos lendo, que acabamos de ler, contém uma das mais fortes exortações encontradas em todo o Novo Testamento. Qual é essa exortação? A necessidade de perseverança e vigilância para não se decair da fé. Então é fundamental. O cristão, ele está vigilante, perseverante, para nada o afastar dos braços de Deus. O processo da salvação não se dá de forma mecânica e nem compulsória, mas se firma na entrega e aceitação voluntária de uma dádiva divina. A tudo isso temos que responder com amor, cuidado e zelo. Temos que responder a essa salvação. Amor, cuidado e zelo. Essa exortação, de forma alguma, deve levar-nos ao medo, ao pavor, ao pânico.
mas conduzir-nos a confiar inteiramente no Senhor, que é poderoso para guardar-nos até o dia final. Então a exortação aqui sobre o perigo da apostasia, sobre a necessidade de perseverarmos na fé, não é para nos meter medo, mas pelo contrário, é um gesto de amor da parte de Deus, mostrando que nós podemos contar com a ajuda de Deus, que Deus ele está pronto a nos fortalecer, a nos guiar, e para que nós não venhamos a nos descuidar na vida espiritual. Então isso aí serve exatamente para mostrar o amor do Senhor, para nós confiarmos inteiramente em Deus, sabendo que Deus ele é fiel, para guardar o nosso depósito até aquele dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero em Deus que esta lição e esse comentário tenha servido para a orientação à sua vida espiritual. Eu espero em Deus que você possa fazer uma autoanálise e perceber em que ponto da vida espiritual você se encontra. Nos rudimentos da fé, você já superou esses rudimentos no sentido de estar avançando, estar um pouco além, ou está tentando lançar novamente esses mesmos rudimentos. Então que Deus abençoe, que nós possamos entender que a vida espiritual é uma vida de crescimento, que nós temos que crescer na vida espiritual, e o nosso crescimento espiritual ele é fundamental para nos equipar, para nos blindar contra a apostasia que nos cerca, que todos nós somos ameaçados e podemos incorrer nesse erro, nesse grave erro, nessa grave regressão, pecado. Mas Deus ele é fiel para nos guardar se nós perseverarmos na fé, se nós perseverarmos em Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe a você e a toda a sua família, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.